Você sabia que a verdade tem um nome? Você sabe qual é o nome dessa verdade? Fica comigo aqui que eu vou te contar um testemunho incrível de como a própria verdade disse seu nome para uma pessoa em um lugar de Minas Gerais. E aí galera, tudo bem? Rafa Assis aqui na área. Primeiramente eu quero te pedir, curta esse vídeo, comente nesse vídeo e muito mais importante, se você não faz parte desse canal, se inscreve nesse canal. É importante que você se inscreva nesse canal. Para quê, Rafa? Para você receber conteúdo diário sobre o reino de Deus, sobre discipulado, sobre fé, sobre dons, sobre cura, sobre tudo que envolve o reino de Deus. Então, se você não faz parte desse canal, já se inscreve aqui, ativa as notificações, comenta aqui o que você achou desse vídeo no final e encaminha para alguém que precisa muito ver esse vídeo, beleza? Vamos comigo? Vamos falar agora sobre a verdade. O que é a verdade, né? O próprio Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Quero te falar que a verdade tem um nome e a verdade é uma pessoa. A verdade tem nome e a verdade é uma pessoa. Quero te contar isso contando um testemunho sobre um testemunho que na verdade foi um amigo meu, um pastor amigo meu, contou para mim sobre uma experiência que ele viveu em Minas Gerais e como isso é poderoso e como isso revela que a verdade tem um nome. A verdade tem um nome e ela é uma pessoa. Ele disse que foi fazer missão em um lugar chamado São Tomé dos Milagres e quando chegou lá era um lugar muito místico. As pessoas estavam tentando encontrar sua espiritualidade naquele lugar. É um lugar onde as pessoas tentam se conectar com a sua espiritualidade. E abre aspas aqui. Muitas pessoas estão procurando Deus, cara. Na verdade, todo mundo está procurando Deus. Todo mundo está procurando Deus em algum lugar. Nem todo mundo sabe aonde encontrá-lo. Por isso estão procurando em alguns lugares que ainda não é o lugar onde ele teoricamente está. Porque Deus é onipresente, está em todos os lugares, nesse sentido, se você for pensar dessa forma. Mas não encontraram com ele. Não tiveram encontro com ele como aquela mulher do poço. Estão batendo cabeça e procurando ele em algum lugar. Mas eu quero te propor que nós estamos aqui para sermos resposta para essas pessoas, para que elas se encontrem com ele através de nós. Amém? Deixe seu comentário aqui, escreve que amém, se você crê nisso, que você foi chamado para isso. E ele falou que quando chegou lá, sem contar a maratona que foi chegar lá, ele contou que o carro deu problema, teve que empurrar carro, andou na lama, foi uma verdadeira aventura. Meu amigo pastor Cláudio, grande abraço para ele aqui. E assim que ele chegou lá, ele viu um lugar muito, as pessoas procurando ET, as pessoas queriam cristal, as pessoas queriam ler cartas, as pessoas eles queriam se conectar com a espiritualidade deles ali. E quem entende um pouco do ofício profético sabe que pessoas que têm um chamado profético, elas são atacadas no sentido que elas ouvem o mundo espiritual de forma diferente. Elas têm conexão, elas escutam o que Deus está falando, só que todos nós escutamos 3 vozes. E essas vozes precisam ser colocadas cada um no seu lugar. Nós escutamos a voz de Deus, nós escutamos a voz do inimigo e nós escutamos a nossa própria voz. A voz de Deus é a voz que nós precisamos colocar em primeiro lugar. A voz do inimigo é a voz que a gente não tem que nem ouvir, né? Nós precisamos blindar essa voz da nossa mente. Tudo que ele fala é mentira, já começa por aí. Tudo que ele fala é mentira. E a gente também escuta nossas próprias vozes. E nossa voz tem a ver com traumas que nós vivemos, como nós fomos criados, criação, a forma como nós vemos o mundo é a voz que fala com a gente, né? Aquela voz é a nossa voz interna. E muitas pessoas têm um chamado profético, nasceram, porque a Bíblia diz que uns nasceram para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, cada um tem um chamado ali, um ofício, né? Segundo a Bíblia. E muitos profetas, muitas pessoas que foram chamadas para profetas, elas não se encontraram com Deus ainda e acham que ser médium, ou tenho aquela, sabe, eu escuto, eu sonho, eu tenho uma percepção, eu tenho um sexto sentido. Eles dão nome para qualquer coisa, quando na verdade é o Pai querendo falar com eles, é o Pai falando através deles. Eles têm esse dom, já têm o dom, só falta se encontrar com o dono do dom, né? Então, se você é profeta aí, se você tem um ofício de profeta, se você é um profeta de ofício que já passou por isso, comenta aqui se era assim na sua vida, se você passou por isso até encontrar com Jesus. E ele falou que chegou lá e tinha uma moça assim,
bem próximo deles. E por que eu tô gravando esse vídeo antes de falar sobre isso? Porque é a semana de 1º de abril, né? E muitas pessoas associam o 1º de abril ao dia da mentira e celebram o dia da mentira. E quando na verdade nós não acreditamos nisso, nós celebramos a verdade, Por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje, por ser semana de 1º de abril e para trazer verdade sobre a semana que tem o dia da mentira. E falou que essa moça chegou e olhou para eles assim, perguntou se eles liam cartas, o que estavam fazendo ali, e eles estavam ali e começaram a falar com ela, conversar com ela e começaram a profetizar na vida dela, sem ela perceber se ela estava sendo ministrada. Eles começaram a falar com ela no nome do Espírito da Verdade. Ela perguntou para eles: qual é o nome do Espírito que vocês estão se conectando? Qual é o nome do Espírito que vocês estão falando aí? E eles falaram: ó, Espírito da Verdade. Nosso mediador chama Espírito da Verdade. Aí ela diz: ah, é legal, o Espírito da Verdade. E eles falaram assim com ela: vamos orar por você e o Espírito da Verdade vai se revelar para você. E começaram a orar: Espírito da Verdade, fale com ela. E ela começou a chorar, começou a ser ministrada, chorava muito. Aí ela falou que estava vendo ele. Eu tô vendo o Espírito da Verdade, Aí ele falou assim: então, você vai perguntar para ele como é que é o nome dele. Eles não falaram o nome de ninguém em momento algum, só falaram o nome do Espírito da Verdade. Ele falou assim para ela: agora o Espírito da Verdade, ele vai revelar o nome dele para você. Qual é o nome que o Espírito da Verdade está te dizendo agora? Na hora que eles perguntaram, sabe qual foi o nome que o Espírito da Verdade falou para ela? Antes de falar o nome, você precisa seguir aqui. Se você não segue, e curte esse vídeo, se está interessante para você até agora, e caminha para as pessoas que você ama, para que possam ouvir essa história e esse testemunho aqui do Espírito da Verdade. Sabe qual foi o nome do Espírito da Verdade? Ela começou a chorar, e perguntou: qual é o nome do Espírito da Verdade? E ela disse: o Espírito da Verdade acabou de me dizer o nome dele, e o nome que ele falou Para tudo aí! É Jesus. O Espírito da Verdade se chama Jesus. Pra gente não é nenhuma novidade, mas para ela foi, porque ela estava procurando a verdade e a própria verdade se encontrou com ela. E a própria verdade disse o nome dele para ela. O nome é Jesus. O Espírito da Verdade se manifestou para ela. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É impossível nós termos um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento com Jesus. Não tem como. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Inclusive eu gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Eu vou deixar aqui nos cards aqui no final. Todos os caminhos levam a Deus? O que você acha? Mas existe só um caminho que leva para o Pai, e é Jesus. E essa história foi muito incrível. A gente ouviu, eu falei: caramba, você lembra com ele? Eu falei: que história incrível, cara. Como é que pode? A gente nem falou o nome para ela e ela descobriu o nome. Quer dizer, vocês não falaram para ela o nome dele e ela teve um encontro com ele ali e ele próprio revelou o nome para ela. Isso está acontecendo muito agora em países islâmicos. Pessoas estão tendo sonho com pessoas aleatórias e nesse sonho Jesus aparece e fala assim: você precisa procurar essa pessoa para perguntar sobre mim. E essas pessoas começam a andar na rua procurando a pessoa. E falam: eu sonhei com você, e me fala sobre Jesus. Ele falou para perguntar para você, para falar sobre ele. E é incrível o que Deus está fazendo. E eu quero te encorajar a se colocar no lugar de estar preparado no seu relacionamento com Jesus, para que você apresente ele para as outras pessoas. Na verdade, nem todo mundo vai ler a Bíblia. No ambiente que você vive, às vezes você vive num ambiente que é fora da igreja ali, do seu trabalho, da faculdade, e eles não têm costume de ler a Bíblia, eles não têm esse hábito, esse relacionamento com Deus como nós temos, mas eles vão ler você. Você é a Bíblia que eles vão ler, você vai revelar a verdade através da sua vida. Então, a pergunta que eu quero fazer para você: como você tem revelado essa verdade? Como você tem revelado o Senhor através da sua vida? Espero que esse episódio tenha feito sentido para você, tenha te inspirado. Jesus, ele está se manifestando para todo mundo que está com fome de conhecer quem é a verdade.
E através de mim e de você, ele vai ser apresentado para o mundo, porque nós somos resposta de Deus para esse mundo. Como o Bill Johnson diz, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Amém? Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo. Dia da mentira que nada. É o ano da verdade. O ano aceitável do Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau.